Um bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Um Feliz Natal também, tanto para os amigos que estão aqui participando nesse momento, como também para quem estiver acompanhando nós pelo YouTube. Fazemos menção a essa data, né, que simboliza o nascimento de Jesus Cristo, nosso irmão, nosso mestre. Peço a licença também para fazer menção a meu pai, porque hoje fazem 2 anos que ele desencarnou, que ele esteja sempre muito bem aparado pela espiritualidade, que é a verdadeira vida, né? A verdadeira pátria espiritual, e o trajeto que passou aqui na Terra foi o necessário para a sua emancipação. Vamos dar início. Mirela, faz a prece de início. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Vamos passar para a leitura e o estudo do livro Fonte Viva. A lição é a de número 173, Ante a Luz da Verdade. A Marley está entrando. Pode ler, Mariana. Ante a luz da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus. João, capítulo 8, versículo 32. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade, ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estende-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Bom dia, Marley, tudo bem? Tá no mudo aí. Desculpa. Bom dia, Rangel. Bom dia para todos. Um Feliz Natal para todos, viu? Feliz Natal. Ante a luz da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus. Quem nos traz isso é João, né? No capítulo 8 e versículo 32. Mas eu acho que já é importante nós começarmos, a partir dessa menção, do aniversariante do dia de Jesus, né? Te conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, em muitas passagens, né?
E essa aqui foi direcionada para o povo judeu, num contexto geral, né? Em que ele faz menção, ó, quem estará comigo, quem ficar comigo, vai conhecer a verdade e vai se libertar. E foi nesse contexto mesmo que Jesus trouxe isso, né? Ó, se andar comigo, vai conhecer a verdade e ela vos libertará. É interessante essa questão da verdade, né? Jesus também já havia mencionado que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, a todo momento, dentro do propósito, dentro da missão, que ele veio a estar com nós aqui, ele faz a menção sempre que dentro dos testemunhos e ensinamentos dele estaria ali residindo a verdade. Jesus também nos direcionou que sois deuses, ou seja, somos deuses. É até, essa pegada, ela é até meio que interessante, né? Porque, pô, não seria, de repente, muita ousadia, né? Nós sermos deuses também, mas é importante citar que quando Jesus fazia esse determinado tipo de menção, nós, como filhos de Deus, temos o DNA, se nós estivéssemos aqui no meio científico, né? Nós temos o DNA do nosso Pai, que é Deus. Então, por que eu pego essa passagem também? Porque se nós conhecermos a verdade, ela logo nos libertará para algo muito maior. E esse algo maior, esse algo grande, ele sai dessa percepção material e física nossa aqui. Porque normalmente quando a gente fala aqui, né? Eu quero crescer, eu quero melhorar. Mas, muitas das vezes, isso é um direcionamento puro e plenamente material. Sendo que Jesus veio nos trazer todo o engrandecimento espiritual dentro da bondade e do amor que deve nos ser próprios, devem ser dentro, interno a nós. Pegando essa lição aqui também, ante a luz da verdade, nós precisamos entender vários contextos. Emmanuel traz para nós aqui algumas passagens dessas. Verdade. Que verdade? Que verdade? Será que eu estou, né, baseado? Será que eu estou fundamentado na verdade do Cristo? Ou estou, pelo menos, buscando entender? Ou será que eu estou dentro da minha verdade? É importante também a gente pontuar que talvez existe duas verdades pairando sobre a gente aqui, enquanto principalmente, talvez encarnado, que é a verdade que o mundo te oferece, que é a verdade que o mundo te oferece, e que é a verdade que eu tenho dentro de mim. Então, seria uma verdade externa e uma verdade interna. É importante falar que é dentro da verdade interna que vai principalmente habitar Jesus. Esse é um ponto importante para a gente se destacar e comentar aqui. Fiquem à vontade, viu, gente? Na hora que quiser abrir o microfone aí, abram e já comecem a falar aí, tá? Mas é importante a gente entender isso. Porque nós temos a verdade, entre aspas, do mundo aí, ó. Essa verdade que muitas das vezes nos prometem ilusões. Essas verdades que muitas das vezes nos mostram que se eu não conseguir, entre aspas, vencer na vida, ter uma carreira de trabalho e tudo, que eu sou um derrotado, que eu sou um perdido. Que faz muitas das vezes pensar que o delinquente ele não vai ter chance de se melhorar. Que faz muitas vezes pensar que uma pessoa que ocupa um cargo pequeno dentro de uma empresa, ela nunca vai crescer. Ela nunca vai chegar no patamar de outras. Que o pobre vai chegar ao patamar de uma pessoa rica. Então, essas verdades que correm externamente a nós,
Nós temos que tomar muito cuidado e ter muita vigilância com relação a isso. Por quê? Isso nos entorpece, isso nos anula, isso, por vezes, nos nocauteia. Porque a gente está preocupado com verdades que não será necessário num futuro bem próximo. Porque ainda estamos muito viciosos, estamos mergulhados, e falo em humanidade, estamos mergulhados muito no orgulho. Sabe aquele caso de tipo, você vem uma pessoa e fala mal de uma determinada pessoa. E aí você pega aquilo como verdade. E você nem sequer procura outra pessoa para entender a história. Então, nesse ponto, você sempre... nossa, você tem razão. Não pode acontecer isso, não. E isso, e aquilo outro. E nem sequer sabe a história. E aí nós pegamos essas verdades que muitas vezes trazem inverdades e se atrapalha. Olha como que é importante a verdade do Cristo. Porque a verdade do Cristo, ele vai nos permitir até ter um tom bem crítico e de análise de tudo que ocorre ao nosso redor. Cristo nos mostrou nítido, qual que é o caminho. O espírito precisa ser burilado. Rangel, Oi. eu estou ouvindo aqui, estou formulando aqui meu pensamento também, porque, assim, quando você falou da verdade externa e da verdade interna, eu fiquei pensando assim, ó, até a verdade interna nossa, você tem que passar pelo crivo da razão, porque às vezes a gente também está enganado. E Jesus, ele veio, a verdade dele é a verdade que ele mesmo diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quem quiser chegar ao Pai terá que ser por mim, né? Mas a gente vê também tantos núcleos religiosos que cada um interpreta a palavra de Jesus de uma forma. Bom, é lógico que aí também está inserido um pouco a vaidade de cada um, né? A conveniência de cada um, ou às vezes até mesmo o equívoco, né? Porque nós não podemos esquecer que somos espíritos ainda em burilamento, ainda nos enganamos muitas vezes com as nossas verdades íntimas mesmo, né? A gente se tapeia, né? Existe clinicamente hoje até um nome de um item que chama síndrome de impostor. Síndrome de impostor? Que você, de um certo modo, você vai se auto-enganando e pensa que vai até enganando o próximo mesmo. É interessante, Marlene, que você chegou num ponto aí que, naturalmente, a lição, você já até adiantou um processo aí dentro dos próprios grupos religiosos, na onde eles abraçam que a verdade é deles. Abraça que a verdade é deles. E toda a ideia e todo o segmento numa interpretação que se adequa ao que muitas das vezes fiéis querem, né? E aí a gente começa a tomar aquilo como verdade. Vamos falar a verdade aí. Estamos falando de verdade, vamos falar a verdade, né? Olha, existe tanto. A gente já escutou aquela história, né? Nossa, mente tanto uma mesma coisa que se torna verdade. E é até engraçado, né? Porque até fluidifica. Se você começar a contar sempre a mesma mentira do mesmo jeito, aquilo se materializa. Até você mesmo acredita naquilo. Você começa, e aí entra a síndrome do impostor de novo, entendeu? Então, Rangel, mas eles assim mergulham tanto, né, nesse pensamento fixo que eles realmente acreditam que seja verdade o que eles estão interpretando ali, por exemplo, das palavras do Evangelho, da Bíblia, né? Sim.
E ficam firmes nisso. E, olha, estão prontos para não mudar de ideia. Sim. Estão prontos para não mudar de ideia. Isso entra até no contexto nosso, né? Porque muitas vezes, mas você, enquanto espírita cristão, você não deu a sua contribuição, né? No tipo dos espíritos pensar e tudo mais. Não, porque tem lugar que não vai dar. Tem lugar que não tem jeito. Tem lugar que não está preparado. Jesus, o próprio Jesus, tinha ambientes em que ele não poderia falar determinadas coisas. Porque senão sofreria atentado. E ele tinha uma missão. E isso é em todo momento. Isso é em todo momento. O próprio Chico, até tanto quanto o Divaldo e tantos outros, não pode chegar em determinados locais, ou chegariam em determinados locais, e começariam a falar, porque isso até de Jesus. Talvez tenham ouvidos, mas não estão prontos para ouvir e analisar. Ao ponto que Jesus teve que contar parábolas. Tá meio... Para alguns eu vou falar direto, para outros eu vou contar história para entender. Até as histórias hoje, Marley, até as parábolas, a pessoa está se perdendo, não está entendendo a história. Não está entendendo. Porque tem essa verdade interna dentro deles, ou até mesmo, pode-se dizer assim, uma ceguitude da fé, né? Fé cega. E aí você fica preso nisso. E Jesus não veio para isso. Jesus ele veio para plantar uma baita de uma semente ao ponto que nós pudéssemos desenvolver o máximo possível. Estar pronto. Estarmos prontos. O despertar, ele nunca, ele é tarde. Ele não é tarde. Nossa, e nunca na doutrina espírita, isso foi tão, né, difundido e discutido e passado, essa questão de que esse não tem mais jeito. Tem jeito. Tem jeito. Todos temos jeito. Somos filhos de Deus, né? E aí essa oportunidade que nos é dada, que possamos aproveitá-la, o mínimo aceitável possível. O mínimo aceitável possível. Se está difícil, o máximo. Então vamos fazer um esforço mínimo para que eu possa mudar moralmente o meu ser. E Emmanuel, ele pega uns pontos que são realmente atuais, né? São atuais aqui, ó. A palavra do mestre é clara e segura. Pronto, isso é fato. Jesus ele foi muito enfático nisso. Jesus ele foi muito direto nisso. Quer ir ao Pai tem que ser por mim, tem que ser pelos meus ensinamentos, pelos meus testemunhos, pelas obras que estou aqui. Ele não foi de outra maneira. Ele reforçava, você tem a porta larga para ir, mas você tem a porta estreita. A porta estreita é comigo. Não tem como, né? Então, a todo momento, Jesus, ele mencionava e nos direcionava para esse caminho. Estamos há 2000 anos após Cristo. E estamos tendo olha, de forma muito aguda, precisando disso, dos ensinamentos dele. A gente, olha, nunca, porque a população está muito grande encarnada, né? Nós estamos com 8 bilhões já, um pouco mais de 8 bilhões de encarnados na Terra, nessa necessidade do mundo no pré-mundo de regeneração, né? Na onde muitas das vezes espíritos talvez estão tendo a última oportunidade. Então, por isso nós estamos no globo terrestre tão habitado desse modo, né? E olha, tivemos no decorrer desses tempos grandes fenômenos, catástrofes, pode-se assim dizer, né? No contexto humano, né? Pandemias e tudo, para ter também como sentido de prova e expiação e até um controle em cima disso tudo, mas chegamos a 8 bilhões.
Marini, ele achava que ficaria na casa só dos 6. Não fica, não. O negócio vai desenvolvendo. Isso é conforme a necessidade. Marini falava muito isso na reunião. Ó, não vai passar muito dos 6, não. Vai passar, é necessário. É necessário porque estamos em vias aí. De quantos tempo? Quantos anos, Rangel? Não, existe apenas estimativas. Mas estamos próximos aí de fazer essa mudança, né? Essa necessidade do planeta por si só mudar de escala dentro do crescimento espiritual e de necessidade. Só que nós precisamos da verdade. Aí que nós temos que escolher, nós vai ser o trigo ou o joio. Depende da verdade que a gente está carregando. É a minha verdade, é a verdade de alguém que, de repente, não tem um caminho muito reto, é a verdade do Cristo. Qual que é a verdade? Porque verdades tem um monte, né? Verdades tem muitas. Rangel, nesse sentido, é muito importante também que até aí, ó, entra o aprendizado de que, assim, nós estamos patinando, porque o que o Cristo quis ensinar para a gente? Ele quer que a gente melhore moralmente, não é? Para a gente melhorar moralmente, a gente tem que estar com uma sintonia boa, pensamento bom. Quando a gente está com um pensamento bom, a gente tem boas intuições de espíritos mais evoluídos que nos instrui também. Normalmente você está com alguma dúvida, alguma coisa, vem uma não é vozinha, mas assim, uma ideia na sua cabeça, alguém te soprou, né? Agora, imagina se a gente está com o pensamento, a vibração baixa, que tipo de intuição a gente vai receber? Vai ser intuição enganosa, vai tentar te enganar. Sim. Te colocar uma verdade falsa, né? Vou dar uma noção. Na reunião de manhã, foi até uma menção que eu acabei comentando lá. Existe 2 empresários muito fortes no mundo, não vou citar nome, mas existe 2 empresários muito fortes no mundo que estão com a ideia da viagem para Marte. Da viagem para Marte, né? Ao ponto de se pensar em morar em Marte. Olha as verdades como é que são, né? Para começar, nós somos espíritos da Terra, nós estamos intrínsecos nela, estamos grudados nela. O nosso corpo por si só e toda a sua estrutura é para a Terra, então não dá para né, se adaptar de repente a um outro planeta. Um outro fato é que, você está indo para Marte porque você acredita que lá não tem vida, né? Então isso vai meio que brotando, né? Eu acredito que não tenha vida, eu acredito que não tenha vidas em outro mundo, eu acredito. E é aí que mora a verdade do Cristo. Porque Cristo mencionou essa questão que não existe só o planeta e que existe outros reinos, inclusive, de ter vida. Mas só que você fica preso, né, naquela verdade que você acredita ser a verdade e que você vai lutar até na onde for para provar que não tem vida em outros planetas. Olha, é luta, porque a gente, e aí eu falo por mim, quando a gente tem essas verdades, que elas podem ser meias verdades ou até inverdade total, eu tenho que lutar contra o meu orgulho. Tem que lutar contra o meu orgulho. Há pouco tempo, aí eu e a Mirella estava comentando a respeito de uma pessoa que ela mente compulsivamente. Ao ponto que você tem que pegar ali nas brechas para mostrar, e ela mesmo cai, sabe? Ela mesmo cai, mas, sabe, é um negócio mais forte. Vício, isso é um vício, Rangel. É um vício, é um vício. E isso aí vem carregando essa vida? Não, isso aí já vem de longo tempo. Isso aí já vem de longo tempo. E por isso que tá voltando toda hora também. Você vai ter que lutar contra isso, né? É a verdade do Cristo. É na verdade do Cristo que a gente tem que fazer morada. É ali. E olha o que Emmanuel traz aqui, ó.
não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias. Emmanuel, ele foi muito, muito gentil falar verdades provisórias, né? Porque ele quis falar assim, ó, vocês têm algumas verdades aí que não é verdade, não, mas vai passar. É provisória, né? A gente vai crer, mas a gente vai crescer e não vai acreditar mais, né? Então, Emmanuel, ele foi bem sutil nesse sentido, lembrando que tanto em aspectos da verdade quanto em verdades provisórias, Emmanuel colocou entre aspas aqui, tá? De que sejamos detentores nos círculos das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Apaixonado. A paixão cega. A paixão cega ao ponto da nossa fé ficar totalmente conturbada. E aí você começa a acreditar nisso. Tivemos, junto com o Chico, um outro médium muito importante trabalhando com ele, que simplesmente abandonou o barco para seguir a verdade que ele achava que era verdade. Vocês estão entendendo como que é essa jogada? E olha, tava com o Chico, hein? Tava com o Chico. Apesar que tinha gente que tava com Jesus também, né? E ó, Então, olha, Rangel, mas principalmente esses espíritos, essas pessoas, né, vou dizer, que estão procurando o caminho correto, elas são as mais tentadas, as mais experimentadas, né? sim, sim. Porque Foi, muitas vezes. Pode falar, Marley, pode falar. foi onde, assim, na história do Chico lá, como que chama mesmo? Bom, não vem ao caso, né? A gente sabe quem que é, mas assim, ele acabou se deixando seduzir pela ilusão que ele, Sim, né? sim. Entorpecido. Sim. E olha que interessante, né, Marley? Porque poderia falar que era 2 missionários, mas a gente pode ver que um deles era prova e expiação. Era uma prova para ele. Sim. Era uma prova que ele deveria trabalhar com o Chico e que ele seria, entre aspas, atentado a sair, mas que ele poderia permanecer com o Chico nessa luta. E olha, não era 2 missionários, não, era um missionário. E outro também nessa linha muito grande de provas, né? Na onde nós a todo momento estamos e que muitas das vezes nós sucumbimos. Exatamente, essa é a nossa realidade A nossa realidade. diária. Melindra, né? Melindra. Esse termo melindra, na humanidade, ele é muito grande, né? Porque eu tô com a fé e agora eu sigo ela, mas no primeiro melindre eu caio fora. E aí que vem a lição de Jesus de novo. Vão andar comigo? Jesus falou para os judeus, mas falou para todo mundo. Vão andar comigo? Então vocês vão conhecer a verdade, e ela vos libertará. E essa liberdade não é essa liberdade tipo assim, eu sou livre e agora eu vou fazer realmente o que eu quiser. A liberdade vai, Marley, conforme você tinha falado, nos dar a razão. A verdade nos dá a razão. E aí isso é um instrumento e uma ferramenta de que eu vou utilizar essa verdade para uma liberdade verdadeira. Liberdade verdadeira. Não é essa liberdade inconsequente que muitas das vezes a humanidade deseja, né? Eu quero ser livre para fazer o que eu quiser. O que você quer fazer? Qual que é o objetivo? O que você quer fazer? Jesus, ele foi incômodo para muita gente. E ainda é. Porque ele faz chegar até um ponto dele, como todos chegavam. Eu até mencionei na reunião de manhã. Olha, chegar até Jesus não era fácil, não. Se um rico quisesse chegar perto de Jesus, ele tinha que ir entre os pequenos. Muitas das vezes subir em árvore. Vai subir em árvore. Não adiantava marcar audiência, não, né, Rangel? Não era por aí. Dá para agendar? Não, Não. não vai agendar, não. Se quiser,
Nossa, eu queria falar com o Cristo às 8 horas da noite. Ó, começa de manhãzinha com ele, começa às 6 caminhar. Aí você vai. Talvez você consiga falar com ele às 8. Não, mas você não está entendendo. Eu tenho posses, eu tenho isso. Não. Aqui não tem isso, porque todos somos iguais, né? Essa é a questão. E aí isso é um incômodo, né? É um incômodo. Cristo é um incômodo. É um incômodo por quê? Porque ele trouxe a espada realmente, a espada para a gente lutar contra as nossas más tendências e um esforço inestimável. Pode falar, Marley. Essa é a dificuldade desse mundo material, porque os que têm mais posse material acham que têm mais direito, né? Acha que tudo vai resolver na hora que deseja, pelo dinheiro que carrega. E não é assim. A vida não é assim. E aí, ó, olha o que o Emmanuel vai falar nesse parágrafo. Muitos em política, nossa, muito atual, né? Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade. E é importante, ângulos da verdade, porque pode ter várias pontas, né? E aí, ó, ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada a pretexto de defendê-la quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Existe um termo utilizado no mundo terreno, ele é muito utilizado e ele pode ser utilizado religiosamente também, que se chama paradigma. Paradigma é quando você tem dentro de si um determinado tipo de ideia e que você considera verdade, que você acha que muitas vezes fora daquilo não vai dar certo, esse paradigma. E aí existe o termo quebra de paradigma, que você realmente abandona aquilo, quebra, opa, isso aqui já não rola mais, e enfim. Ó, tem muito disso. A gente carrega até nas coisas mais simples, né? Até nas coisas mais simples. Tem um cantor muito famoso aí que em determinados momentos só usava roupa branca, né? Enfim, tá? Isso é um paradigma. Isso é uma crença, uma verdade. Fica preso a isso, né? Então, muitas das vezes, isso tem que ser, de um certo modo, quebrado. O que é o importante aos olhos de Deus? O que é importante aos olhos de Jesus? E aí que tá. É a verdade que Jesus, dentro dos seus ensinamentos, com frases bem curtas, mas tá ali. Tá ali. A gente não pode sair muito fora do Cristo, não. E estamos a todo momento fora. Nós não podemos sair fora do Cristo, mas estamos a todo momento fora. Uma certa vez, na reunião de sábado à noite, quando eu frequentava, né, no sábado à noite, em uma das lições, e isso veio até meio, né, vem automaticamente, né? Nós, e aí eu falo até espíritas, isso é uma luta nossa também, mas nós, muitas das vezes, nos entorpecemos e achamos que a verdadeira vida é encarnada. Né? A verdadeira. E aí isso se torna meio que. Mesmo várias religiões trabalhando o espírito como uma verdade, cada um no seu tipo de ideia e de seu tipo de verdade, mas, nossa senhora, a gente está agarrado aqui na Terra de uma certa maneira, e aí entra nessa questão aqui, ó, no círculo das afirmações apaixonadas. A gente vem e se apaixona por tudo que se passa aqui. Ah, jamais é a família, a gente muitas vezes não quer desencarnar para não deixar a família, tem que tomar cuidado se não tem paixão envolvido nesse processo também, mas muito das vezes é paixões materialistas, não é só da questão material família, não, é uma questão material de, olha, não é fácil não é fácil não, é complicado, por isso que precisa estudar, por isso nós precisamos estudar Jesus. Ah, não tem que estudar a doutrina? Olha, estuda Jesus. Estuda Jesus. Procura dentro do seu ponto de vista e quebrando paradigmas, entender o que Jesus quis passar. Você não precisa pegar, por exemplo, a Bíblia, o Novo Testamento inteiro. Pega as passagens do Cristo. As passagens do Cristo. E entenda
a lição dele, e que cresça, de um certo modo, moralmente, que faça a entender que Cristo faz analogias. E não é literal o processo, é analogia. Entender isso. Entender o que é porta estreita e porta larga, entender que é o camelo passando no buraco de uma agulha, e que entender que isso são figurações análogas ao processo, e entender que as dificuldades que nós teremos enquanto espíritos em evolução no planeta Terra. É importante falar que a nossa realidade ela continua no plano espiritual também, mas é aqui, ó, é aqui que nós estamos, que nós passamos pelos momentos principais de provações e expiações para crescimento. E é por isso que a gente passa muito pela dor ainda. Nós passamos pela dor. Passamos pela dor, pela necessidade que temos de, muitas das vezes, por si próprio, não procurarmos melhorarmos, e aí tem que vir algumas dores físicas, dores morais, dores financeiras, e aí a gente tem que meio que movimentar, né? Porque nós não estamos mudando por conta própria, vai ter que vir uma aprovaçãozinha ali para a gente entender que há algo maior envolvido nesse processo. É importante sempre dizer, Pai, Deus não é castiguento. Isso está no nosso ser, está no nosso espírito, toda essa realidade que carregamos. Toda essa realidade que carregamos. Quando a gente vai viajar, que a gente enche a mala não fica mais pesada? A gente está carregando esse orgulho há muito tempo pesado na nossa mala. Estou falando humanidade. A necessidade de crescermos ela é essencial. Precisamos despojarmos um pouco disso. Precisamos despojar. E isso não adianta. É treinamento e atividade diária. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é pai demais, né? Nos dá uma possibilidade imensa. A justiça dele é o ponto mais alto de toda a sua existência para conosco, né? É essencial. Continuemos aqui, ó. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe o mérito. Entretanto, a verdade libertadora. Não vamos confundir, gente. Porque ele fala aqui que muitos aceitam a verdade. Mas aqui ele não está mencionando ainda aquela verdade talvez inteira do Cristo. E ele vem. A verdade, estende-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Então tá, a gente está contextualizado na verdade do Cristo, a gente até leva a palavra do Cristo, a gente procura advogar-lhe, né, discutir e tudo mais, mas a verdade, aí Emmanuel vem com o entretanto, né? Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Ou seja, se eu estou com Cristo, mas estou ainda deficiente do bem, eu não estou inteiramente com Cristo. Não basta conhecer, tem que colocar em prática, né? Sim. E é interessante, né? No Livro dos Espíritos, já é mencionada essa questão, né? Ah, se eu não fizer o mal, né? Já tá bom? Olha, não é só não fazer o mal, mas a ausência do bem, você também será compelido. Você vai ser, né? Então, quer dizer, é esforço. Nós temos que estar dentro do bem. Olha, e estar dentro do bem é difícil. Porque estar dentro do bem já nos remete que eu não posso falar mal do coleguinha. Eu já tenho que ser indulgente. Aí já pegou. Aí já complica um pouco. Ah, mas e pensar? Olha, já é um andar. Você já não vai soltar palavras, né?
como o próprio Cristo disse, né? Não é o que entra pela boca, é o que sai. Se você já está segurando, já é um processo do seu mecanismo orgânico que já não está machucando, né? Já não está ferindo e tudo mais. Mas não, vai além. A gente tem que reformar, né? É a reforma íntima. A reforma íntima é a minha reforma. É a reforma de cada um de vocês. Num contexto assim tão grande, né, em todos os sentidos, a preocupação é sempre tentar mudar o meu irmão, tentar mudar quem está andando comigo, ou até mesmo aquele que está distante. E não, o principal foco é a nossa reforma íntima, porque essa reforma íntima ela vai nos ajudar a crescer espiritualmente e ela pode sim render exemplos. Eu procuro mirar muito exemplos de pessoas que vão mudando, que vão, né? E não é só missionários, não, é pessoas que estão do nosso lado aí, que estão tentando mudar, que estão tentando se esforçando. E, opa, que legal, é isso, é esse esforço que nós temos que ter também nesse processo. O esforço de pedir ajuda, muitas das vezes. Pô, não estou conseguindo. Preciso de ajuda. Isso já é de bom coração. A gente entender, a gente arrepender que muitas das vezes talvez fizemos algo que não foi legal e entender que eu quero mudar e que eu preciso de ajuda para isso. Isso já é o caminho do bem, já. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Penetrar em quem? Na verdade. É compreender as obrigações. Emmanuel, aí ele foi assim, ó, é obrigação sua, é competência sua isso. Jesus já deu a palavra dele aí. Já está 2000 anos com vocês. Essa obrigação, essa competência é sua. Então vai em frente. É luta, é luta. Discerni-la, o discernimento, que é outra competência que nós temos que desenvolver. É aquele sentido que nós estávamos falando aqui agora mesmo, da questão que a pessoa, de repente, acredita que muita palavra do Cristo é literal. Não, é analogia. Então, eu tenho que ter o discernimento de entender até mesmo a verdade do Cristo. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Veja bem, gente, na parágrafo anterior fala de obrigação, e aqui fala de responsabilidade. Então não tem jeito. Fora do Cristo não há salvação. Não há salvação. Dentro das lições que a gente já vem há algum tempo estudando já, né, nessa encarnação, a gente consegue ver de forma bem mesmo, até mesmo física, de tudo isso que nós vemos compreendendo e aprendendo no decorrer desses estudos nossos, alguns com 20 anos de estudo, outros com 40 anos de estudos, enfim, não importa o tempo, mas sim o discernimento desse todo esse processo. Uma coisa eu achava muito interessante, o Eurípides, né, o Marinde, ele lia compulsivamente as obras de Kardec, e o Livro dos Espíritos, então, ele rodava. E aí, muitas vezes, conversando com o próprio Eurípides, cada vez eu compreendo de uma maneira diferente. É crescimento, é discernimento. Cada vez compreendo de uma maneira diferente. Isso não é muito difícil com a gente, não, gente. Quando vocês assistem uma série de TV, acabou a série, vou voltar a assistir. Opa, peraí, já estou pegando de outros pontos. A gente, muitas vezes, vai ter que ir pela insistência. Pela insistência para entender.
Eu e a Mirella assisti uma série aí, a temporada, 11 temporadas foi a série que nós assistimos. Aí a Vitória agora quis começar a assistir. Nós estávamos assistindo tudo de novo, falou, ó, Mirella, olha ali, ó, olha, né? E aí, isso está fundamentado nas lições também e do Cristo. Porque quando a gente estuda o Cristo, e por isso que o estudo ele tem que ser sempre, né? Porque isso faz abrir margens. E sabe o que é interessante? Quando você estudava Cristo em plena Idade Média, era um entendimento. Você estudou Cristo em 1500, era outro entendimento. Você estudou Cristo em 1700, era outro entendimento. Porque o Espírito, ele vai burilando e você consegue ter um entendimento diferente. Então, hoje, nós estamos no último nível, claro que cada um no seu, mas no último nível de entendimento possível do Cristo. Então, a gente tem que se esforçar para entendê-lo cada vez mais. A doutrina espírita, a partir de 1857, nos fez abrir um grande cortina aí, né? Descortinou, né? Tirou o véu e nos fez ter uma fé raciocinada, e isso é um grande auxílio. Nossa Senhora. O Consolador prometido pelo Cristo, sem dúvidas. Doutrina espírita nos trouxe isso. Doutrina espírita. É importante falar que a doutrina espírita ela vai estar em todas as religiões no futuro, mas não precisa necessariamente ter rótulo, não, tá? Essa questão de rotulagem, ela logo, na evolução dos mundos, né? Ela, esse termo, eu sou de determinada religião, eu sou de determinada doutrina, isso vai passar. Rótulo. Jesus não deu rótulo em nenhum momento. Jesus falou que fora da caridade não há salvação. Jesus falou isso. Ele não deu nome de igreja. Jesus não fundou igreja. Jesus nos ensinou a ser cristãos. Ele não, em nenhum momento. Ele respeitou todas enquanto esteve aqui, mas ele não fundou nenhuma igreja. Posteriormente, para dar continuidade ao cristianismo e pela necessidade de rótulo, aí sim, Pedro, por exemplo, o apóstolo, ele veio e deu um grande impulso para a Igreja Católica e tantos outros depois, né? Mas é importante falar que essa questão de rótulo é a necessidade que nós temos nesse momento agora. Segundo estágio de planeta que nós estamos, de provas e expiações, nós temos necessidade de rótulo. Nós temos necessidade de torcer para um time de futebol. Muitos já cresceram, não preciso torcer para time de futebol. Que bom. Mas eu preciso ter um segmento religioso e eu tenho um nome para isso. Isso vai passar. Isso vai passar. Mas pense bem, toda a explicação de uma fé raciocinada estarão dentro das religiões. Vão estar. E não precisa necessariamente ter um nome. O catolicismo vai virar doutrina espírita? Não. O catolicismo vai continuar catolicismo, com sua rotulagem, mas com estudos espíritas. Como nós já temos vários segmentos diferentes hoje, né? Nós já temos vários segmentos diferentes. Não tem só a católica, apostólica romana, né? Você tem várias vertentes. Não tem só uma igreja protestante, só uma igreja evangélica. Você tem várias vertentes de crenças diferentes, inclusive, dentro do entendimento que eles têm baseado no Cristo. Isso vai passar. A gente tem necessidade hoje. E isso é muito válido. Mas vai passar. Vai passar porque todos, de uma maneira geral, já vai ter dentro do seu coração Cristo. Cristo. Cristo é essencial. O que é essencial? Cristo. E é nisso que nós temos que lutar. Lutar até contra as nossas más tendências para isso. Só existe verdadeira liberdade na submissão. Falou de obrigação, falou de responsabilidade. Tem falando agora de submissão. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. E esse dever fielmente cumprido é com Cristo. Nós temos que ser submissos a Cristo? Submissão não é uma palavra muito forte, Rangel? Olha, quando nós somos submissos a Cristo,
Olha, não é essa submissão de prisão, não é essa submissão só de tipo, uma pessoa fala e você acata. Não, é uma coisa de comunhão. É um ato de comunhão. Cristo, ele não foi um líder no contexto que nós acreditamos aqui. Ele não foi um chefe. Cristo, ele é nosso irmão maior. Ele é o mestre. Mestre, ele vem nos ensinar e nos orientar. Que nós possamos ser submissos aos ensinamentos dele. Que aí nós alcançaremos a liberdade verdadeira. E perceber. Ah, não, tem um outro item aqui. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. O sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constante. Pronto. É aquele burilamento que a gente fala. Sempre, sempre, sempre. Nosso espírito precisa de burilamento, precisa de reparos, precisa de restauração. Restauração. A restauração não é uma coisa que já existe, e aí ela meio que passou o tempo e tem que restaurar de novo para voltar do mesmo jeito. Não, a restauração com Cristo é diferente. A restauração baseado no Cristo, ela se baseia nesse burilamento. A gente nasceu, a gente foi criado simples e ignorante para sermos o último estágio espiritual baseado no amor e na bondade. Então, que nós renunciemos ao que muitas das vezes sabemos. Hoje, eu tenho certeza, qualquer um que nós estamos participando aqui agora, a gente sabe nosso ponto fraco. A gente sabe. Eu sempre falo, eu sei na onde que me pega. Eu sei na onde que é minha brecha. E olha, brecha muitas das vezes gigante, hein? Brecha parecido com o Grand Canyon. Brechas, olha, que tem que se policiar. Policiar. O vigiar do Cristo, né? O vigiar do Cristo é essencial. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Você está próximo? Você está distante? Qual que é a minha posição perante a luz? Eu estou deixando Cristo perto ou estou deixando ele mais longe? Como será? Paulo de Tarso de vez em teve que ter o Cristo bem perto dele, né? Ao ponto de cegá-lo enquanto encarnado, né? Naquele momento. Nossa, que é isso, né? Uma luz. E aí, qual que é a posição nossa? É importante falar que Paulo de Tarso estava com a luz bem distante, hein? Mas era um perseguidor, né? Ferrenho do Cristo. E olha, uma modificação, um burilamento em tempo, né, muito hábil, né, muito foi assim, ó. O último parágrafo nos traz que quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível age mais e fala menos. Olha essa a importância da ação. Comentamos aqui ainda. Jesus falava muito não. São pontos necessários na onde muitas das vezes ele era interpelado, e claro que dentro da sua missão estava tudo certo isso. Ele seria interpelado várias vezes, ele seria desafiado várias vezes, e em várias dessas vezes ele seria necessário dar sim o seu testemunho da verdade, e em outras vezes ele faria congressos. O Sermão da Montanha, as parábolas por si só, eram necessários para um ensinamento mais sutil, né? Então nós tivemos 2 pontos Cristo conosco. Esses momentos em que ele realmente sentava e arrebanhava, né, todos
os que o seguiam e o ensinavam, e aqueles momentos em que ele seria colocado à prova e que teria que falar, em alguns momentos muitos agudos, o ensinamento dele. Cristo, o nosso aniversariante de hoje, né? Mesmo que, como certo, não é uma data, vamos dizer assim, correlata ao nascimento dele, isso já em vários pontos, até dentro da doutrina a gente já, dentro de estudos, sabe disso, mas sim, é a data para que, claro que Jesus a todo momento e a todos os dias devemos glorificá-lo, mas hoje, precisamente falando, né, e não vamos falar nesse contexto do que é comercial e do que é financeiro, e sim com uma data que simboliza para nós o aniversário de nosso irmão maior, nosso mestre, né? A lição do próximo domingo, na verdade, eu vou fazer agora a reunião, né? Vamos fazer reunião agora só no outro ano agora. Esse ano não vai fazer mais nenhuma. Número 174, mãos estendidas. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, vamos partir para o encerramento. Fabiano, você faz a prece de encerramento? É o Fabiano? É o Fabiano, né? Eu sim. Então tá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano, Marley, Cristiane, Tivanete, Viviane. Obrigado a todos os amigos do YouTube. Tenhamos hoje um dia de muita paz, nos sintamos abençoados, nos levemos sempre em pensamentos ao nosso irmão que é Cristo, que tenhamos uma semana também bem calma, bem em paz também, e que, graças a Deus, estamos aí, né, firmes e fortes na nossa jornada terrena, que possamos ser um pouquinho melhor do que fomos há um minuto atrás. Obrigado, gente. Isso mesmo, Rangel. Um bom domingo para vocês, um bom Natal, uma semana de produtiva, mas de paz, de muita esperança, harmonia, né? Que assim seja. E até domingo que vem, se Deus quiser. Até domingo que vem. Agora até o ano que vem. Até o ano que vem. Bom Natal para todos, uma boa semana e até ano que vem. Obrigado, Fabiano. Fica com Deus, todo mundo. Abração.